em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 28, hoje. No domingo passado, nós fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo 14, do culto da manhã, e hoje eu volto a fazer aqui essa mensagem no mesmo assunto. É o sermão profético de Jesus. Mas eu gostaria de esclarecer por que eu estou trazendo agora mensagens aqui no sermão profético de Jesus, que fala sobre as últimas coisas. Porque as pessoas têm dúvidas, e porque elas olham para esse tema das últimas coisas, elas enfatizam muito o fim do mundo, mas elas não sabem quais são os acontecimentos da história, da humanidade, que apontam para esse fim. E o objetivo, sempre que a palavra de Deus fala sobre essa área conhecida como escatologia, doutrina das últimas coisas, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, nos gêneros proféticos e gênero apocalíptico. Só que as pessoas têm medo desses textos, e às vezes elas olham para esses textos de uma forma muito alarmista, e sempre que acontece alguma catástrofe mundial, algum problema sério, como o que nós estamos passando hoje, as pessoas começam a ficar com medo. Quando a Bíblia fala sobre as últimas coisas, não é para deixar as pessoas com medo, é para deixá-las preparadas, é para orientá-las, para que ninguém seja pego de surpresa. Quando então Jesus fala sobre esse assunto, é no sentido de preparar os seus discípulos, preparar a sua igreja. Não é para ela viver com medo, é para ela estar sempre pronta. Quando nós vemos o apóstolo Paulo escrever sobre esse assunto, a intenção é a mesma. Quando o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse, algumas pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Nós fizemos a exposição do livro de Apocalipse aqui, e algumas pessoas não gostaram, não é todo mundo que gosta, porque vem aquele medo, o que vai acontecer, essas coisas terríveis, mas não é assim que nós devemos olhar para a escatologia. Nós devemos olhar para esses ensinamentos, para nós nos prepararmos, estarmos preparados, e realmente nós temos uma visão realista da história da humanidade. Então, se você é avisado de alguma coisa com antecedência, o que você faz? Você se prepara. E durante essa semana, eu vejo que algumas pessoas elas começam a usar esse tema para gerar um certo medo, para gerar um certo pânico. E não é assim que nós devemos trabalhar esses textos, não é assim que nós devemos trabalhar a preparação da igreja para a volta de Cristo. Não é baseado no medo, mas uma informação sólida, segura, para que as pessoas se orientem. Quando um pastor foi conversar com uma jovem, assim que começou essa epidemia, a jovem então falou: eu preciso que o senhor me fale sobre aquelas coisas que a Bíblia fala sobre o fim do mundo. É isso mesmo que vai acontecer? Ela estava com medo, ela estava apavorada. Uma senhora, ela fez uma poesia do fim do mundo. Então, vai morrer, não vai morrer, toma um remédio, não toma um remédio, o remédio funciona, o remédio não funciona. Então, uma autoridade dá uma informação, a outra autoridade dá outra. Usa a máscara, não usa a máscara, vai morrer todo mundo, não vai morrer ninguém. Então, ela mostra com essa brincadeira que ela faz, essa poesia, que as pessoas ficam desorientadas. E no final ela fala: então é o fim do mundo. Nós não devemos tratar esse assunto dessa forma. Começam a surgir pessoas que querem evangelizar na base do terrorismo. E aí, Deus vai daqui a alguns dias, Deus vai descer à terra. Só uma pessoa falando isso. Daqui a alguns dias, Deus vai descer na terra. Ele não queria fazer isso, mas vai precisar. Onde está escrito isso na Bíblia? E nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Mas onde está escrito isso nas Escrituras? Não está.
Então, por que esse homem está dizendo essas coisas? É para apavorar as pessoas? Se quer evangelizar, use o Evangelho. Se você vai falar sobre essa doutrina das últimas coisas, aplique o Evangelho. Mas não é para nós usarmos esses textos dessa forma. Quando João escreve, por exemplo, o livro de Apocalipse, sabe para que ele escreve o livro de Apocalipse? Para 7 igrejas da Ásia, para que elas tenham esperança. O objetivo é para que elas tenham esperança, para que a igreja de Jesus enfrente os momentos difíceis com esperança, e para que persevere, não se renda, não se desespere, não venha pensar que Deus abandonou o mundo por causa das coisas que vão acontecer. Você pode perguntar, mas espera aí, pastor, o senhor acredita que realmente vai acabar todas as coisas? Sim, eu acredito. A Bíblia diz: Deus vai julgar a terra realmente? Sim, Deus vai julgar a terra, a Bíblia diz. Mas você vai estar com medo? Não, eu não estou com medo. Eu não estou com medo, estou preparado. Eu entendo por que essas coisas vão acontecer. A Bíblia, ela ensina a igreja sobre esses acontecimentos. Não para que estejamos com medo, mas para que nós tenhamos uma visão correta, uma visão sensata da história da humanidade, para que nós não estejamos aqui iludidos, com as perspectivas fantasiosas, de que a existência dos homens sobre a face da terra vai ser eterna, vai estar aqui sempre uma geração dos homens e nunca vai acontecer nenhum juízo. Isso é uma ilusão. Quem acredita nisso, não, a ciência vai se desenvolver muito, a vida vai ser maravilhosa para todo mundo, não vai ter problemas, não vai acontecer catástrofes, nós vamos chegar um dia que não vai ter epidemias mais sobre a terra. Isso é mentira. Isso é ilusão. Esse tipo de visão do futuro é ilusão. Então é melhor nós conhecermos o que a Bíblia diz sobre a história da humanidade, como ela caminha e como nós podemos encontrar esperança em Deus, refúgio em Deus, como nós falamos hoje pela manhã, e como nós podemos enfrentar então os problemas que nós teremos pela frente, que a igreja terá pela frente, a importância da fé para nós vivermos aqui então essa vida diante desses panoramas que podem mudar a qualquer momento. Então é com essa intenção, e com esse propósito que eu vou fazer aqui as pregações do sermão profético de Jesus, o sermão sobre as últimas coisas, para que você tenha esperança, para que você saiba, de uma fonte segura, que é a palavra de Deus, sobre como as coisas vão acontecer, e você vai entender como Jesus nunca perdeu o controle de nada, como Deus nunca perdeu o controle de nada. A igreja está aqui exatamente para pregar esta salvação que há em Jesus Cristo. A igreja está aqui exatamente para levar as pessoas a essa esperança que está em Deus, está no Senhor, esperança para as famílias, esperança para você. Então, você entendendo como realmente as coisas vão acontecer, você pode descansar em Jesus, descansar naquele que realmente tem o controle de todas as coisas, sejam momentos bons ou ruins, Ele está no controle soberano de todas as coisas e nós podemos confiar nele. O fim ao qual Ele vai nos levar é o da sua glória, uma bênção eterna de vida na sua presença. Então assim um futuro maravilhoso para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que acreditam na sua palavra, para aqueles que entendem quem realmente é Jesus. Não é simplesmente um homem, Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, sim, da condenação eterna, para nos dar a vida eterna. Então nós vamos ler esse texto, nós vamos explicar esse texto. Eu espero que seja de grande bênção para a sua vida, seja de grande bênção para a igreja do Senhor. Mateus, capítulo 24, verso 15 até o verso 28, a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: quando, pois, virdes que
que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, quem estiver no campo, não volte a casa a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ó Senhor, venha abençoar, ó Deus, a ministração da Tua palavra. Venha trazer lucidez, discernimento e clareza a todos que vão ouvir, ó Deus, acompanhar essa pregação. Venha abençoar as nossas vidas. Faz-nos compreender, ó Deus, a grande salvação que o Senhor tem proposto a nós, diante de tudo, ó Deus, o que vai acontecer nesse mundo. Não sabemos se hoje, não sabemos se daqui a décadas, se daqui a muitos anos. O que nós sabemos, ó Pai, é que nós temos que estar sempre preparados para nos encontrar contigo, de maneira, ó Deus, que venhamos alcançar a Tua graça, a Tua bênção, e não a condenação. Por isso, ó Deus, abençoa-nos nesse instante. Abençoe a todos que vão ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Que o Teu Espírito traga poderosa iluminação, de forma que possam compreender a Tua palavra e render-se em fé ao Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. O que provocou este sermão de Jesus, sermão profético, que está aqui no capítulo 24 e no capítulo 25, é uma pergunta dos discípulos, a pergunta que está no capítulo 24, no versículo 3, onde os discípulos perguntam a Jesus, quando ele começa a falar sobre o fim, e os discípulos então, eles não conseguem compreender muito bem isso, e eles começam a perguntar a Jesus, então diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, o sermão profético, ele vai trazer para os discípulos de Jesus um entendimento. Eles tinham uma expectativa de como seria, o Messias viria, dominaria então Israel se tornaria o grande império do mundo. Essa era a visão que eles tinham das últimas coisas. Mas Jesus mostra, não vai ser assim as últimas coisas. E Jesus começa a organizar para eles, então, o que seriam essas últimas coisas, como elas estarão ordenadas, e ele revela que vai se encerrar, então, um período muito importante, que é o período da antiga aliança de Deus com Israel, e vai se iniciar uma nova aliança, esta aliança que é entre Jesus e a igreja. Há um evento novo que vai acontecer, que é a igreja de Jesus, e essa igreja vai cumprir uma missão por longos anos sobre a terra. Ao final dessa missão, ela terá um momento difícil, um momento da grande tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai passar por esse momento, outros acreditam que ela vai ser arrebatada antes, e depois disso, então, a segunda vinda de Jesus. Então, essa é uma maneira como Jesus organiza aqui o sermão
profético, nos capítulos 24 e 25. Agora, se você fala, mas são muitos detalhes, não se preocupe. Metade do sermão profético, Jesus fala sobre alguns detalhes, alguns ele nem fala. A outra metade, ele fala sobre estar preparado, estar vigilante. Como é que eu posso estar preparado, pastor? Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Viva uma vida de comunhão com Deus. Leve Deus a sério na sua vida. Tenha espaço para Deus na sua vida. Seja realmente um seguidor de Jesus Cristo. Você estará nesse refúgio que é Deus. Você estará preparado. Se você realmente estiver brincando com a sua vida, não está preocupado com o destino da sua alma, você talvez se diga um cristão, mas está vivendo aí de brincadeira, brincando realmente com a palavra de Deus, brincando de ser crente, aí você realmente precisa de um conserto, uma mudança na sua vida. Você precisa realmente estar certo se você, olha, eu estou realmente na fé, eu sou realmente um seguidor de Jesus. Tem que avaliar isso, e é o momento de fazer uma mudança na sua vida, Mas no verso 4 ao 14, nós vimos aqui já na semana passada, Jesus chama esse período entre a primeira e a segunda vinda dele, princípio das dores. Nesse princípio das dores, ele fala sobre algumas ocorrências, guerras, rumores de guerras, ele fala sobre nações se levantando contra nações, reino contra reino. Ele fala sobre a ocorrência de fomes, grandes fomes, sobre a terra. Ele fala sobre pestes, doenças, epidemias se espalhando sobre a terra. Jesus fala sobre terremotos, e essas coisas vão caracterizar então esse período conhecido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Por que Jesus chama de princípio das dores? Os irmãos que me ouvem sempre já cansaram de ouvir, eu vou repetir isso, Princípio das dores aqui, a relação é feita com as dores de parto de uma mulher. Então, quando chega o momento do nascimento, ela começa a ter ali as dores, e essas dores, entre um período de dor e outro, há um espaço de tempo maior. Acontece que quando vai chegando realmente a hora da criança nascer, as dores de parto vão se intensificando, o tempo, o espaço de tempo cada vez menor, então chega ao final desse processo. E Jesus está dizendo isso. Esses eventos vão acontecer com intensidade cada vez maior. Então vão acontecer tudo isso, vai acontecer tudo isso. Catástrofes conhecidas mundialmente, fomes, pestes, problemas de guerras gravíssimos, e o mundo já passou por isso e continuará passando. O que vai mudar é a intensidade cada vez maior. Eu estava ouvindo o ministro da Saúde falando sobre a última vez em que houve uma quarentena no Brasil como essa. Sabe quando foi? Há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos atrás. Então, segundo o que nós entendemos aqui sobre o princípio das dores, pode ser que futuramente o espaço de tempo seja menor. Ou seja, o mundo vai passar por situações semelhantes a que nós estamos passando hoje, o espaço de tempo cada vez menor. Essa é uma maneira de nós compreendermos essa era conhecida como era da igreja, onde ela está cumprindo a sua missão, e Deus está mostrando que realmente o que a igreja está falando é correto, o que ela está ensinando é correto, e os homens têm que olhar para isso, para se preparar, se quebrantar, e realmente buscar a Deus, buscar a salvação de sua alma no Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos hoje na parte do verso 15 ao verso 28, Jesus começa a falar sobre um sinal que haverá antes da sua vinda, a manifestação do anticristo. Talvez você já tenha ouvido falar, a Bíblia fala com clareza sobre a chegada de um homem que vai ter sim grande poder sobre toda a terra. E Jesus fala quando a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo. E aqui, ao referir-se a essa profecia de Daniel, ela está em Daniel 9,
27, ela é usada 4 vezes pelo profeta Daniel. As profecias, essa profecia, ela tem cumprimentos da maneira como eu falei sobre a intensidade das dores de parto. Essa profecia tem cumprimentos, né, menores, como sinais, até o seu cumprimento maior. Explica isso para mim, pastor. Por exemplo, no ano 170 a.C., o povo de Deus foi afligido por um imperador chamado Antíoco Epifânio. Ele entrou na cidade de Jerusalém, massacrou os judeus, massacrou todos os judeus, e ele profanou o templo, como a profecia de Daniel havia dito. Profanou o templo e ele erigiu ali em Jerusalém um altar a Zeus. Isso foi uma grande blasfêmia para o povo judeu. E no lugar de oferecer os sacrifícios dos animais, cordeiros, né, que era da religião judaica, ele ofereceu um porco, que na cultura judaica era um animal imundo, mas era o animal, né, que era visto pelos gregos como um animal que deveria ser sacrificado aos seus deuses. Então, ele trouxe uma grande desolação. Antíoco Epifânio trouxe essa grande desolação e entrou no lugar santo com essa grande blasfêmia. Ele assume outras características do anticristo, como esse que profere blasfêmias contra o Altíssimo. Então, no ano 170 a.C., com certeza os judeus tomaram aquele evento como cumprimento da profecia de Daniel. Mas Jesus está falando aqui, né, quase 200 anos depois desse primeiro cumprimento da profecia, ele está falando que ela vai ocorrer de novo. E ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo, quando agora, não Antíoco Epifânio, mas o Império Romano, ele invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo ali, profana o templo. Então é como se mais uma vez essa profecia estivesse se cumprindo, né, diante dos olhos de todos ali. Então o Antíoco Epifânio pode ter sido visto como o anticristo no ano 170. O Império Romano pode ter sido visto como o anticristo nesse ano 70. Mas há um terceiro cumprimento, e esse será a escala global, mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses e também pelo apóstolo João em Apocalipse. Isso acontecerá. Realmente um homem, ele terá ascensão sobre toda a humanidade, terá grande poder, tanto religioso quanto político. Jesus não menciona aqui o arrebatamento da igreja no sermão escatológico. Ele trata a questão dos crentes que vão passar por esse momento, que vão passar por essa situação, ou que vão ver isso acontecendo, ver essa situação sendo modelada diante deles pelos acontecimentos mundiais. Então nós vamos estudar aqui hoje, nós vamos observar aqui 2 orientações de Jesus, preparando a igreja para esse momento. 2 orientações de Jesus Cristo para que os crentes compreendam essa vinda do anticristo, antes da sua vinda. Então vamos dizer, isso aqui é para a orientação da igreja de Jesus, tá?